Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer uma batalha de lápis entre o Kalur 300 cores e o Brutfuner 160 cores. Então, que comece a batalha! Bom, então eu escolhi colorir os cartõezinhos de bom dia da Heloísa Rupismu e escolhi essas duas ilustrações. Então, vamos começar com o Brutfuner. Então, vou colorir aí o espelhinho. E vou passando aqui para vocês, né, as minhas impressões do lápis. Bom, o Brutfuner, nesse papel aí dos cartõezinhos da Elo, que é um papel offset de 180 gramas, ele é um papel liso na medida certa. Então, é aquele papel perfeito para colorir com lápis de cor. Então, não poderia dar ruim, obviamente, né? O Brutfuner, ele tem uma pigmentação muito boa. Ele é muito bom para fazer camadas, trabalhando com camadinhas finas. Aí, gente, eu comecei essa primeira camada aí do laranja com a mão muito leve, pouquíssima pressão na mão. E ele pigmentou muito bem mesmo. E o Brutfuner é um lápis à base de óleo. Então, a mistura das cores com ele acontece de forma muito fácil, né? Muito fácil misturar, muito fácil sobrepor camadas. Olha, aí eu fui fazendo degradê, ó, do verde. Fui fazendo camadinhas. E o tempo todo nessa ilustração, gente, eu trabalhei com camadas leves, tá? Pouca pressão na mão. A ilustração, essas ilustrações que eu escolhi são bem pequenas, mas foi o suficiente para eu ter uma boa percepção aí dos dois lápis. Poder escolher aí o vencedor dessa batalha. Então, eu consegui fazer os degradês aí perfeitamente com ele, mesmo em áreas pequenas, né? Então, eu considero ele um lápis muito bom de precisão. Eu costumo dizer que ele é o primo pobre do Polychromos, gente. Eu acho que eles são muito parecidos, principalmente por os dois serem à base de óleo, serem aquele lápis sequinho, mas ao mesmo tempo macio. Então, você consegue utilizar ele para praticamente todos os efeitos que vocês quiserem. E assim, lógico que dependendo da cor, gente, tem cores que pigmentam mais do que as outras. Isso com certeza. Olha, e aí eu segui, né, colorindo o espelhinho. O lápis branco, eu fiz questão de usar aí o lápis branco. O lápis branco, ele não tem pigmentação, ele é um lápis branco translúcido. Ele tem a função mesmo de misturar, né, de fazer um blenderzinho com as cores. Então, ele não adiciona cor praticamente nenhuma. Olha, aí eu utilizei um tom pastel da cartela de cores, esse laranjinha. E também tão pigmentado quanto, tá? As cores tradicionais. Adorei. E aí, olha, eu fui fazendo um degradê de uma cor bem escura, né? Um marrom, para uma cor bem clara, que é o amarelo. E eu consegui fazer um degradê, uma mistura assim perfeita, muito gradual mesmo, sem grandes marcações, o que é difícil, né? Dependendo do lápis, é muito difícil fazer essa graduação, só com duas cores tão distantes assim, né? Como no caso do marrom pro amarelo. E foi super possível fazer isso com ele.
E aí, finalizei com os toques de caneta branca. E aí, eu fiz um fundinho também, trabalhando degradês, né? Pra eu testar, né? E experimentar aí esse tipo... Fazer áreas um pouco maiores, né? E misturando as cores. Então, fiz esse tipo de fundinho aí mescladinho, todo manchadinho. E olha, misturou super bem também o rosa com o amarelo. A gente chegou no tom de laranja. E eu achei muito fácil fazer esse tipo de fundo com ele, tá? Eu avalio que é um lápis, assim, que tá pronto para qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de efeito. É um lápis que muito provavelmente vai funcionar na maioria dos tipos de papéis. E essa cartela de cores que eu tenho aí de 168 tá muito bem servida. Então, é um lápis que eu recomendaria, assim, para um iniciante nos coloridos investir. Ele vai ter a maior variedade de cores por um custo-benefício excelente. E olha que lindo, delicado que ficou esse fundo. Com a mistura de cores perfeitas. E finalizo aí também com alguns pontinhos brancos. Bom, agora vamos iniciar essa outra ilustração aí do pentinho com os lápis Kalur de 300 cores. Então, eu comecei aí, ó, com um tom de azul claro, bem clarinho. E eu trabalhei também com leveza na mão, gente. Eu achei que ele pigmentou muito bem, por ser uma cor muito clara, da categoria aí das cores dos tons pastel. E agora vim com outro tom pra gente começar a criar aí o degradê. E, gente, eu já começo dizendo, o Kalur é muito parecido mesmo com o Brush Funer. Muito semelhante. Na embalagem diz que ele também é um lápis à base de óleo, mas eu ainda sinto uma diferença, mesmo que mínima, eu sinto uma diferença ao colorir com ele em relação ao Brush Funer, né? Eu avalio que as cores pigmentam um pouco menos do que o Brush Funer. E eu percebi que em algumas cores ele tende a formar alguns gruminhos, tá? Algumas bolinhas. Ele mancha mais fácil, então tem que tomar muito cuidado quando estiver colorindo com ele. Eu achei que fazer o degradê com ele é um pouquinho mais difícil e deixar a superfície mais uniforme também um pouquinho mais difícil, tá? Por conta as manchinhas que ele faz. Mas assim, gente, esses pontos, né, que eu tô destacando aqui pra vocês, são pontos, assim, muito sutis em relação ao Brush Funer. Os dois realmente são muito parecidos, tá? Mas, como eu tava fazendo a batalha entre os dois, então eu tive que fazer uma avaliação bem minuciosa mesmo. E aí eu vejo esses pequenos detalhes aí negativos no Kalur em relação ao Brush Funer. Olha, o branco também é a mesma coisa, igualzinho, tá? Ele não adiciona muita cor, mas ele serve perfeitamente para fazer o blender. Então, ele é um branco mais translúcido. A mistura aí, ó, das cores, eu percebo que as cores quentes são mais pigmentadas do que as cores frias. E aí também, ó, eu optei por fazer uma mistura de cores com cores bem distantes. Então, eu joguei ali um tom de bordô bem escuro e misturei com um amarelo. E a mistura também ficou muito boa. Ficou uma passagem de cor muito boa mesmo. Deu um degradê lindo.
E aí, eu comecei, né, a fazer o mesmo tipo de fundinho que a ilustração anterior. Esse fundinho aí misturando as cores. E também misturei cores aí bem distantes, né, roxo com o verde. E ele também fez uma mistura muito boa. E também achei ele muito bom para fazer esse tipo de fundinho. Mas tem que tomar aquele certinho cuidado, né? Porque às vezes ele começa a fazer alguns gruminhos, né? Mas se você trabalhar bem, você consegue ir dissolvendo ali o gruminho e deixando mais uniforme. Mas ele dá um pouquinho mais de trabalho do que o Brute Funner. E ó, a mistura ali do roxo com o verde deu um tom bem neutro, né? Bem bonito. Trabalhei com 2 tons de verde diferente. Olha que bonito ali a mistura do verde, né, com o roxinho, esse lilás. E esse kit de 300 cores, gente, é um kit, assim, que também você tá mais do que bem servido. Um iniciante que quiser também começar com um kit desse, nossa, tá muito bem servido. Mas eu acho que para quem tá iniciando pode dificultar, né, na hora de você escolher as cores. Porque é uma variedade muito grande. Então é isso, gente, o resultado aí dos dois, e pra mim, nessa batalha de lápis de cor, o vencedor foi o Brute Funner, tá? O vencedor foi ali a ilustração do espelhinho. Pra mim, ele foi o melhor, né, entre todos os requisitos aí que eu apontei, ele venceu. E é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!